Capítulo 10 de Sociologia, a política e o conceito de poder. Vamos à leitura do texto e fazermos algumas ponderações. Poder e política. O Estado moderno surgiu para regular a coexistência entre os indivíduos em sociedade e assegurar-lhes a segurança. Mas mesmo antes disso, quando os homens e mulheres viviam em unidades públicas denominadas polis, termo que deu origem ao adjetivo político, na Grécia Antiga discutia-se sobre a tomada e a manutenção do poder e o gerenciamento da vida pública. O indivíduo, o grupo que detivesse o controle sobre aquela população, comandaria as atividades militares, econômicas e iria à guerra ou decretaria a paz em outras unidades similares. Desde então, de maneira inexorável, a política está diretamente relacionada com o poder. O cientista político italiano Norberto Bobbio, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir e produzir efeitos. Tanto pode ser referida a grupos humanos como a objetos ou fenômenos naturais. É poder social a capacidade que um pai tem para dar ordens aos seus filhos, ou a capacidade de um governo para dar ordens aos cidadãos. Mas a melhor definição para o conceito de poder, ainda de acordo com Bobbio, é a de que ele consiste no comportamento do indivíduo A ou do grupo A que procura modificar o comportamento do indivíduo B ou grupo B. Ou seja, A exerce poder quando provoca intencionalmente o comportamento de B. Bem, pessoal, num primeiro momento podemos observar aqui que a política ela foi um processo, ela foi constituída através de um processo, a partir do momento em que a humanidade, as sociedades se organizam política e economicamente. Para isso, são designados grupos que se impõem por questões diversas, seja pela força, ou seja, por processo democrático. Um grupo será escolhido para administrar esta sociedade, para administrar política e economicamente esta sociedade. Lembrando que política se refere ao termo polis. Esta referência se dá ao fato do surgimento da democracia e do desenvolvimento político da sociedade grega. Para o cientista político Norberto Bobbio, porém, se faz necessário acrescentar a ideia também de uma forma de poder exercida entre grupos sociais. Uma forma de poder que não apenas parte das esferas que administram a sociedade, mas uma forma de poder surgida entre grupos, aonde um grupo influencia, por esta influência podemos entender exercer poder intencionalmente sobre um outro grupo.
também esta é uma forma de liderar ou de manipular. Ambas são formas de exercer influência em uma sociedade. O poder é exercido também quando alguém se empenha em controlar uma discussão e convencer os outros do seu ponto de vista. Trata-se da prática corriqueira e irrefletida de exercício de poder, vivenciada em casa, no condomínio, na escola, no trabalho ou em relações amorosas. Nas palavras do filósofo francês Michel Foucault, tais relações seriam micropoderes que permeiam a sociedade para além do poder estatal. Afinal, o uso continuado de estratégias de poder e de política é exercido no cotidiano. O que falávamos anteriormente. O poder de influência exercido na sociedade não parte apenas das esferas de poder, mas parte também dos grupos que promovem a formação da sociedade, sejam grupos religiosos, familiares, grupos que encontramos no ambiente de trabalho, todo e qualquer grupo que forma a sociedade. Os grupos estão passíveis de influenciar e serem também influenciados. A legitimidade do poder. O poder não surge e se mantém repentinamente. Ele precisa de legitimidade, ou seja, de reconhecimento. Um exemplo. O poder dos pais sobre os filhos se confirma quando estes reconhecem naqueles uma autoridade a qual se deve obediência. Os pais e a sociedade desenvolvem nos filhos a consciência da obediência devida, que se pode dar de modos diversos. Igualmente, os demais agentes que almejam o poder convencem seus pretensos alvos, com a produção de legitimidade para seus discursos e ações. Portanto, essa produção recorre a argumentos variados, como o conhecimento, a divindade, a hierarquia, a tradição e, no limite, a própria ameaça ou uso da força. Podemos compreender aqui, pessoal, legitimação do poder quando você reconhece que aquilo é verdade, que aquilo reconhece e acredita no conceito que se está em questão. Você reconhece que ele é verídico. Legitimamos o poder de várias formas. Como vimos aqui, o poder ele parte de esferas diversas que compõem a sociedade. Família, religião, política e assim por diante. Cada uma dessas esferas tem a sua forma própria de legitimar o seu poder. Na família, geralmente, a influência vem por parte dos pais. Na igreja, as autoridades religiosas. Na política, aqueles que foram escolhidos no processo democrático ou não para administrar a sociedade. Então, vemos que cada vertente da sociedade legitima o seu poder, legitima a sua influência de formas específicas. Legitimação por meio da ideologia ou da força. A construção da legitimidade ocorre em dois planos distintos. O primeiro, ideológico, situa-se no campo das ideias, do convencimento, isto é, do discurso persuasivo sobre o bom governo e os modos de alcançá-lo. Ocupam boa parte dos esforços por reconhecimento e aprovação da população a que se reporta. O outro corresponde à força, ou melhor, ao âmbito das estratégias de constrangimento que incluem sanções
ou a própria força física. Na vida pública, esses recursos variam de acordo com o regime político adotado. Estes aspectos também podem ser reconhecidos em outras situações sociais. No ambiente familiar, por exemplo, o recurso ideológico pode significar a mobilização dos tais argumentos da tradição e sabedoria dos pais. Já no que diz respeito à força, o poder parental pode expressar-se pelos castigos. Isso significa que o exercício da política se organiza em suas diversas formas, a partir de vários graus de ideologia e de força. Na verdade, não se pode manter o poder sem a presença de cada um desses recursos, mesmo que em doses mínimas. Dificilmente um Estado sobrevive só com uma ou outra. Mesmo os regimes que mais se valeram dos recursos de retaliação não dispensaram uma justificação ideológica para sua existência. O nazismo é o melhor exemplo disso. Mesmo fundado na força, apoiava-se ideologicamente em um Estado racialmente superior. Por isso, para Norberto Bobbio, o uso da força é a condição necessária, mas não é suficiente para a existência de um poder político. Interessante essa proposição desse texto aqui, pessoal, porque podemos compreender as formas de legitimação de poder, as formas de legitimação de um conceito, que pode se dar por meio ideológico. Desta forma, entendemos que a legitimação da força pelo meio ideológico acontece num campo democrático, num campo onde se absorverá uma ideologia, um conceito, uma ideia. E isto, muitas vezes, se fará de vontade própria daqueles que aderiram a essa ideologia, a esta ideia, a esta forma de pensar. Pelo uso da força, também pode acontecer, tanto em meios familiares, em meios religiosos, como em meios políticos. Uma vez que, para legitimar um projeto de governo, muitas vezes é usada a força, é usado um regime ditatorial, onde as pessoas não têm a opção de aceitar ou não uma determinada ideologia. São obrigadas para tal. Este processo ideológico descaracteriza completamente o processo democrático, caracterizando aí regimes ditatoriais. A exemplo disso, temos o nazismo e o fascismo.